Bom dia, minha gente. Estamos começando hoje mais um café com pão do céu. E eu estou transmitindo de um lugar muito especial para você, Petrópolis. E esses dias nós vamos ter a abertura feita daqui, tá bom? Olha, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Comunidade Bíblica Internacional, Café com Pão do Céu. Toda terça, toda quinta, 8h30 da manhã, eu estou transmitindo. Você pode ver outros dias, mas se você quiser pegar fresquinho, terça-feira, 8h30 da manhã, quinta-feira, 8h30 da manhã, eu já estou transmitindo, tá bom? Então se inscreve no canal, participa comigo aí, olha, compartilha, vai ser muito legal. Bom dia para você. Bom, pessoal, hoje eu quero falar a vocês sobre uma passagem muito interessante que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 23 até o 31. Eu vou me deter, propriamente dito, no versículo número 31. Mas é importante eu ler para você, por exemplo, Atos 4, 23 em diante diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí eles continuam orando, né, fazendo citações das palavras de Davi, orando fundamentados na palavra de Deus. No versículo de número 30, eles estão terminando a oração, e assim está escrito, eles terminando a oração dizem: Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nessa passagem bíblica, os apóstolos tinham acabado de ser maltratados pelos membros do Sinédrio, uma vez que Pedro e João tinham sido instrumento de Deus para um milagre tremendo à porta do templo, a porta chamada Formosa, onde uma pessoa paralítica foi curada. Eles, por causa daquele evento, muita gente se converteu e eles acabaram sendo levados para o Sinédrio, onde tiveram que prestar explicações, e os fariseus, aqueles membros do Sinédrio, não encontraram culpa neles, muito pelo contrário, ficaram boquiabertos com a intrepidez com que eles falavam, porque conhecia que eles eram pessoas indoutas, ou seja, não tinham muita cultura, mas agora estavam de uma maneira sobrenatural, capacitados pelo poder de Deus para expor o que eles acreditavam. E aqui nesse texto, a igreja, ouvindo a narrativa deles, a narração deles do que aconteceu, a igreja então se põe a buscar a Deus, cobrindo eles de oração, e faz uma oração para que recebam mais autoridade ainda de Deus para pregarem a palavra. E eles concluem pedindo para que Deus estenda a mão sobre eles, enquanto ele providencia para, através da vida desses homens e mulheres de Deus, possam fazer curas, possam realizar sinais e prodígios por meio do nome do santo servo Jesus, em nome de Jesus. E eles orando, diz o texto bíblico, e aqui que eu quero me deter no verso 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Duas coisas importantes que eu quero destacar para você aqui. Muita gente repete uma coisa insana, dizendo assim: eu queria tanto uma determinada hora que nós estivéssemos em oração e o templo tremesse. Eu queria tanto que a casa que a gente se reúne às vezes para orar tivesse um tremor. Olha,
Se tiver um tremor, você vai sair correndo. Se tremer o templo, as paredes do templo começarem a tremer, você vai sair correndo para se proteger, porque certamente é sinal de um desastre sismológico, um terremoto que esteja acontecendo. Então você vai dizer, mas não foi o que aconteceu no texto? Não. É importante relatar para você que o texto nos apresenta uma palavra muito diferente de tremor, com base na ideia que você tenha de terremoto. Pois bem, a palavra aqui em grego é a palavra que vem de um verbo chamado salel ou saleuin, que é o verbo tremer, ou o verbo eu tremo, mas não quer dizer tremer como um terremoto. A ideia é uma situação ocorrida em que houve um grande movimento, onde houve um grande impacto, onde as pessoas foram movidas de maneira muito especial, onde as pessoas, sim, posso dizer isso, tremeram dentro delas, tremeram em seus corpos. Então, se eu fosse traduzir uma ideia minha, se eu fosse traduzir esse texto, eu diria assim: tendo eles orado, foi de tal modo impactado o lugar onde estavam reunidos, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles foram impactados, houve um mover tremendo de Deus naquele lugar, as pessoas ficaram agitadas. Seria essa a ideia. Tendo eles orado, ficou agitado o lugar onde estavam, por causa das pessoas. Não houve um terremoto. A palavra terremoto é a palavra grega sismos, e que forma também o verbo, ou seja, do verbo forma a palavra sismos, o verbo si-em, ou si-ou. Eu estou usando assim, porque se eu fosse dizer literalmente seria sei-on. Pois bem, essa palavra sismos, ou si-ou, ou si-em, esses dois últimos é o verbo tremer, ou eu tremo, da onde vem a palavra sismos, terremoto. Essa palavra, assim, designa um tremor do imóvel, da terra, alguma coisa nesse sentido. Daí vem a palavra terremoto. Em português, pode-se até dizer terramoto, ou seja, movimento da terra. Não é o que aconteceu no Atos 4:31. Repito mais uma vez, as pessoas foram impactadas. O texto original, escrito por Lucas, é muito bem detalhado nesse sentido. Segunda coisa importante dentro desse texto, e aqui eu quero te chamar a atenção e destacar a maneira como Lucas escreve o seu evangelho e como ele escreve Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 4, e aqui de novo Atos 4:31, quando ele fala que foram cheios do Espírito Santo, é muito interessante a expressão de Lucas. Lucas não está usando o verbo que nós chamamos plerol ou pleroem. Ele não quer dizer que foram cheios do nada. Ele quer usar um outro verbo que designa que eles já estavam com alguma coisa, já tinha algum ambiente, já tinha alguma coisa dentro deles e eles foram completados. A ideia é essa. O verbo, na verdade, é pimplemi, da onde vem o verbo plethou e não plerou. Aqui, portanto, eles não são plerol, cheios a partir do nada. Eles são plethou. Eles são cheios a partir de algo que já tem e é completado. Em Atos 2:4 e aqui Atos 4:31, Lucas leva em consideração que essas pessoas não estão sendo cheias do nada. Elas já têm, portanto, o Espírito Santo dentro delas e elas estão sendo completas. Essa é a ideia que Lucas quer nos transmitir.
Diferente de Atos, capítulo 19, quando os crentes de Éfeso são cheios do Espírito Santo. Lá no texto de Atos 19, não diz a palavra cheios, nem completados e nem plerol, no sentido de ser cheios do nada. Não usa esse verbo, apenas diz que o Espírito Santo veio sobre eles. Porque, de acordo com Atos 19, os crentes de Éfeso, 12 homens, eles só tinham ouvido a palavra de Deus baseada no ensino de João, no ensino do arrependimento e batismo das águas, mas eles ainda não tinham experimentado o Espírito Santo, conforme você pode buscar lá, ler e vai perceber esse fato. Então quero lhe chamar a atenção de que aqui nessa passagem, os crentes, número 1, experimentaram um mover de Deus na vida deles, um tremor entre eles, e não o lugar que tenha tremido. 2, eles foram cheios do Espírito Santo a partir do Espírito Santo que eles já tinham. Eles não estavam vazios e agora receberam pela primeira vez o Espírito Santo. Eles estão sendo completos ou completados daquela manifestação poderosa do Espírito Santo sobre eles. Eu posso usar essa expressão que eles foram cheios dessa unção, eles foram completados com esse poder, algo de Deus se manifestou que preencheu algo que eles já tinham. Portanto, o Espírito Santo, quando ele vem pela primeira vez numa pessoa, é uma coisa. Quando ele então completa o que a pessoa já tem e enche essa pessoa, então ela é cheia do Espírito Santo, mas você precisa ter noção de que ela é cheia como nós costumamos explicar. Ela é cheia a partir de um copo que já tem água, então ela é completada até transbordar. Fica essa palavra para você, você guarda essa expressão, tá? Não esqueça, não esqueça. Tremeu o lugar onde eles estavam, não é que houve um terremoto. É que tremeu por causa das pessoas que foram impactadas e umas impactaram as outras. Fica essa informação para você, aprenda, e aqui hoje você recebeu mais uma explicação da Bíblia, Atos 4:31. Um bom dia para você.